Maurício chegou mais cedo em casa e flagrou a babá numa cena que o fez desabar em lágrimas. O que ele viu seus filhos fazendo com essa mulher simples mudou tudo. Maurício Santana, empresário de 45 anos, perdeu sua esposa Mariana em um acidente trágico há 8 meses. Seus filhos Daniel, 8 anos, e Renata, 5 anos, entraram em luto profundo. Pararam de comer, sorrir e brincar. A mansão virou um mausoléu silencioso. Várias babás caras falharam. Até que Dolores, uma simples babá de 38 anos, chegou para trabalhar. E o que ela fez vai chocar vocês. Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. O silêncio na mansão do Santana era ensurdecedor. Maurício observava pela janela do escritório o jardim impecavelmente cuidado, onde outrora ecoavam as gargalhadas de seus filhos brincando com Mariana. Agora, apenas o vento balançava o balanço vazio que ela havia instalado especialmente para Daniel e Renata. 8 meses. 8 longos meses desde o acidente que destruiu sua família. Maurício ainda se lembrava de cada detalhe daquele telefonema fatídico. Mariana voltava da escola de Renata quando um caminhão perdeu o controle na chuva. Ela não teve chance. Em questão de segundos, a mulher que era o coração da casa havia partido para sempre. Desde então, a mansão de 3 andares em Alphaville havia se transformado num mausoléu. As cortinas permaneciam fechadas. O piano de cauda que Mariana tocava todas as tardes estava coberto por um lençol branco, e os risos infantis que antes preenchiam cada cômodo haviam desaparecido completamente. Daniel, que aos 8 anos sempre foi o palhaço da família, agora passava horas trancado no quarto, olhando para o nada. Seus brinquedos favoritos, carrinhos de corrida e blocos de montar, permaneciam intocados numa prateleira. O menino, que antes não parava quieto, nem por um minuto agora, se movia como um fantasma pela casa, sussurrando apenas quando absolutamente necessário. Renata estava ainda pior. A pequena de 5 anos, que costumava ser a sombra da mãe, simplesmente parou de falar. Seus lindos olhos castanhos, antes brilhantes de curiosidade, agora pareciam vidro fosco. Ela rejeitava todos os vestidos coloridos que Mariana havia escolhido com tanto carinho, preferindo roupas escuras que combinassem com seu estado de espírito. As refeições na elegante sala de jantar haviam se tornado um ritual de tortura. A mesa de mogno para 12 pessoas agora abrigava apenas 3 figuras silenciosas. Maurício tentava iniciar conversas, mas recebia apenas olhares vazios em resposta. Daniel empurrava a comida no prato sem levar nada à boca, enquanto Renata simplesmente se recusava a comer qualquer coisa que não fosse biscoitos, água e sal. O empresário havia tentado de tudo. Gastou uma fortuna em psicólogos infantis, terapeutas especializados em luto, até mesmo um psiquiatra que medicou as crianças com antidepressivos suaves. Nada funcionou. Os profissionais falavam em processo natural de luto, em tempo de elaboração. Mas Maurício via seus filhos definhando a cada dia. A casa que antes pulsava com vida, agora parecia sugar toda a energia de quem nela entrava. Os empregados sussurravam pelos corredores, pisando na ponta dos pés para não perturbar o silêncio opressivo. Até mesmo Chocolate, o Golden Retriever da família, havia perdido a alegria, passando os dias deitado aos pés da poltrona preferida de Mariana. Maurício se sentia completamente perdido. Como empresário, sabia resolver qualquer problema com planilhas, estratégias e dinheiro. Mas como pai viúvo, estava completamente despreparado para lidar com a dor que consumia seus filhos. Cada tentativa de aproximação era recebida com mais distanciamento. Cada presente caro era ignorado. Cada palavra de conforto caía no vazio. À noite, quando finalmente conseguia que Daniel e Renata fossem dormir, Maurício se trancava no escritório e chorava em silêncio.
Olhava as fotos da família feliz que decoravam sua mesa e se perguntava se algum dia veria seus filhos sorrirem novamente. Mas o que ele não imaginava era que a pessoa capaz de trazer luz de volta àquela casa estava prestes a tocar sua campainha, carregando algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar: um coração cheio de amor genuíno. Fernanda Silva chegou com um currículo impressionante. Formada em pedagogia pela USP, especialista em desenvolvimento infantil, fluente em 3 idiomas e com referências de famílias milionárias de São Paulo. Maurício pagou R$ 15.000 mensais por seus serviços, convencido de que finalmente havia encontrado a solução para o problema de seus filhos. No primeiro dia, Fernanda chegou carregando maletas cheias de materiais pedagógicos importados, jogos educativos da Suíça, livros interativos do Japão, brinquedos terapêuticos da Alemanha. Ela havia elaborado um cronograma rigoroso de atividades, dividido em blocos de 30 minutos cada, cobrindo desde estimulação cognitiva até expressão artística. Daniel e Renata a receberam com o mesmo olhar vazio de sempre. Quando Fernanda tentou aplicar sua primeira dinâmica, um jogo de memória com cartas coloridas, Daniel simplesmente se levantou e saiu da sala. Renata permaneceu sentada, mas virou o rosto para a parede, ignorando completamente os estímulos visuais cuidadosamente preparados. "É normal", Fernanda explicou para Maurício. "Crianças em luto apresentam resistência inicial. Preciso de tempo para quebrar essas barreiras emocionais." Semanas se passaram. Fernanda implementou técnicas de arte-terapia, musicoterapia, até mesmo terapia com animais. Trouxe um coelho angorá que, segundo ela, ajudaria as crianças a expressarem afeto. O resultado foi devastador. Daniel teve uma crise de choro ao ver o animal, lembrando-se imediatamente de Chocolate brincando com a mãe no jardim. A situação piorou quando Fernanda decidiu reorganizar o quarto de Renata, removendo todas as fotos de Mariana porque estava impedindo o processo de superação. A menina teve a primeira e única reação explosiva desde a morte da mãe. Gritou, chorou e se trancou no banheiro por 4 horas, recusando-se a sair até que as fotos fossem recolocadas no lugar. Após 3 meses de fracasso total, Fernanda pediu demissão. "Essas crianças precisam de acompanhamento psiquiátrico intensivo", foi sua recomendação final. "O trauma é mais profundo do que imaginei." Então veio Patrícia Montenegro, psicóloga infantil com 20 anos de experiência em casos complexos. Ela chegou com uma abordagem completamente diferente: terapia lúdica não diretiva. Instalou uma sala especial no 2º andar, com brinquedos específicos para cada faixa etária e materiais para expressão livre. Patrícia acreditava que as crianças se curariam através da brincadeira espontânea. Ela as levava para a sala terapêutica e simplesmente aguardava que elas manifestassem algum interesse natural por alguma atividade. O problema era que Daniel e Renata não demonstravam interesse por absolutamente nada. Sessões inteiras passavam em silêncio absoluto. Patrícia tentava diferentes estímulos: massinha de modelar, tintas atóxicas, instrumentos musicais adaptados, quebra-cabeças temáticos. As crianças permaneciam imóveis, como estátuas de cera num museu. "O bloqueio emocional delas é severo demais", Patrícia confessou após 2 meses de tentativas infrutíferas. "Talvez precisem de medicação mais forte ou até mesmo internação especializada." A terceira tentativa foi com Helena Carvalho, uma renomada especialista em terapia familiar sistêmica. Ela propôs trabalhar não apenas com as crianças, mas com toda a dinâmica familiar, incluindo Maurício, no processo terapêutico. Helena organizou sessões onde pai e filhos deveriam participar de atividades conjuntas, cozinhar juntos, construir quebra-cabeças, até mesmo sessões de desenho livre, onde cada um expressaria seus sentimentos através de cores e formas. O resultado foi ainda mais desalentador. Daniel começou a apresentar comportamentos regressivos, fazendo xixi na cama todas as noites.
Renata desenvolveu tiques nervosos, piscando compulsivamente e mordendo os lábios até machucá-los. Senhor Santana, Helena disse durante uma conversa reservada, essas crianças estão apresentando sinais de depressão infantil severa. O trauma da perda materna criou uma barreira quase intransponível. Recomendo que considere tratamento em clínica especializada. Maurício estava desesperado. 3 profissionais altamente qualificadas, investimento de quase R$100 mil, e seus filhos estavam piores do que nunca. À noite, ouvia Daniel chorando baixinho no quarto, enquanto Renata permanecia acordada por horas, olhando fixamente para o teto. Foi então que recebeu uma ligação que mudaria tudo completamente. A ligação veio de uma agência de babás humildes do centro de São Paulo. Senhor Maurício, tem uma candidata diferente das outras. Não tem diploma universitário nem fala idiomas, mas tem algo especial com crianças. Dolores Pereira, 38 anos, 3 filhos criados sozinha na periferia. Maurício estava tão desanimado que quase recusou. Depois de 3 fracassos monumentais com profissionais caríssimas, por que uma babá simples conseguiria o que elas não conseguiram? Mas algo na voz da atendente o fez aceitar. Mande ela amanhã para uma entrevista. Dolores chegou pontualmente às 9 da manhã de uma segunda-feira chuvosa. Pequena, morena, cabelos pretos presos num coque simples, ela usava uma saia azul marinho e uma blusa branca impecavelmente passada. Suas mãos calejadas contavam histórias de muito trabalho, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma warmth que há meses não se via naquela casa. Bom dia, Sr. Maurício. Sou a Dolores, ela disse com um sorriso genuíno, sem a postura artificial das babás anteriores. Durante a entrevista na sala de estar, Dolores foi honesta sobre suas limitações. Não tinha faculdade, apenas o ensino médio completo. Trabalhara a vida inteira cuidando de crianças, dos próprios filhos e de famílias da vizinhança. Seu diferencial não estava em diplomas, mas em algo mais profundo. Senhor, perdi meu marido quando meus meninos eram pequenos. Sei o que é uma casa sem riso, sem vida. E sei também que criança não precisa de brinquedo caro para ser feliz. Precisa é de carinho verdadeiro e de alguém que enxergue a dor dela. Enquanto conversavam, Daniel apareceu no topo da escada, observando a desconhecida com curiosidade silenciosa. Dolores notou imediatamente sua presença, mas não forçou nenhuma interação. Apenas acenou discretamente, respeitando o espaço do menino. Meus filhos estão passando por um momento muito difícil, Maurício explicou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Perderam a mãe há 8 meses e desde então, não falam, não brincam, quase não comem. Dolores assentiu com compreensão. Imagino como deve ser doloroso para eles e para o senhor também. Posso conhecer a casa? O que aconteceu a seguir surpreendeu Maurício completamente. Enquanto caminhavam pelos cômodos, Dolores não fazia perguntas técnicas sobre rotinas ou metodologias. Em vez disso, observava detalhes que as outras babás haviam ignorado. Brinquedos organizados demais, sem sinais de uso, fotos da família feliz estrategicamente posicionadas, o piano coberto que claramente havia sido tocado com amor. Na cozinha, ela parou diante de um caderno de receitas manuscritas deixados sobre o balcão. A senhora da casa gostava de cozinhar? Mariana adorava, principalmente doces. As crianças sempre a ajudavam. A voz de Maurício se embargou. Dolores folheou delicadamente o caderno, parando numa receita de bolo de chocolate com morangos. As anotações à margem revelavam toques pessoais. Daniel adora granulado colorido e Renata prefere sem nozes. Antes de continuar, quero agradecer cada um de vocês que estão acompanhando esta história. Seus comentários e likes significam muito para mim e me motivam a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Senhor Maurício, Dolores disse suavemente, com sua permissão, gostaria de começar hoje mesmo.
Não prometo milagres, mas prometo que vou cuidar dessas crianças como se fossem meus próprios filhos. Havia algo na simplicidade de suas palavras que tocou Maurício profundamente. Não eram promessas grandiosas ou metodologias revolucionárias. Era apenas uma mulher que entendia a dor e queria ajudar a curá-la. Está bem, o salário é 3.000 por mês, com direito a... Senhor, ela interrompeu gentilmente. Primeiro deixe eu conhecer Daniel e Renata direito. Dinheiro a gente conversa depois. Naquela tarde, Dolores permaneceu na casa apenas observando. Não tentou forçar brincadeiras ou conversas. Sentou-se discretamente na sala, costurando uma boneca de pano que trouxera na bolsa, simplesmente estando presente. Daniel desceu algumas vezes para beber água, sempre espiando a nova babá com curiosidade. Renata apareceu uma única vez, parando na porta da sala por alguns segundos antes de desaparecer novamente. Mas o que ninguém percebeu foi que Dolores havia notado algo crucial. Quando passou pela cozinha, Renata havia sussurrado algo quase inaudível. Quero o bolo da mamãe. No segundo dia de trabalho, Dolores chegou mais cedo que o combinado. Encontrou a casa mergulhada no silêncio habitual. Maurício já havia saído para o escritório, Daniel permanecia trancado no quarto e Renata estava sentada na sala, olhando fixamente para a boneca de pano que Dolores havia deixado sobre a mesa de centro. Bom dia, princesa, Dolores disse suavemente, sentando-se ao lado da menina. Gostou da Mariazinha? Renata não respondeu verbalmente, mas seus dedos tocaram delicadamente a boneca. Era a primeira vez em 8 meses que demonstrava interesse por algum objeto. Sabe, Mariazinha, me contou um segredinho ontem à noite. Dolores continuou, sua voz carregada de ternura. Ela disse que sentiu um cheirinho gostoso de bolo por aqui. Será que é verdade? Os olhos de Renata se iluminaram por uma fração de segundo. Dolores percebeu imediatamente a reação e decidiu dar um passo arriscado que contrariava todas as orientações das babás anteriores. Renata, posso te fazer uma pergunta importante? Dolores se ajoelhou na altura da menina. Você sente saudade da mamãe? A pergunta direta sobre Mariana, um assunto proibido na casa há meses, fez Renata levantar a cabeça pela primeira vez. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela assentiu lentamente. Ela fazia bolos gostosos para você? Outro aceno tímido. Dolores sentiu que estava no caminho certo. Que tipo de bolo era o preferido da mamãe? De chocolate com morango. Renata sussurrou, sua primeira palavra clara em meses. Dolores abraçou gentilmente a menina. Que tal se a gente fizesse um bolo igual ao da mamãe? Não para esquecer dela, mas para lembrar com carinho. Foi então que Daniel apareceu no topo da escada, atraído pela conversa inédita. A mamãe não gostava quando a gente mexia na cozinha sem ela. Ele disse, sua voz rouca de desuso. Você tem razão, Dolores concordou, olhando para o menino. Mas sabe o que eu acho? Acho que sua mamãe ficaria feliz em saber que vocês aprenderam a fazer as receitas especiais dela. Que tal descermos juntos e você me mostrar onde ficam as coisas na cozinha? Daniel hesitou por longos minutos, mas a curiosidade venceu. Desceu os degraus devagar, como se estivesse violando uma regra sagrada. Na cozinha, Dolores pegou o caderno de receitas de Mariana com todo o respeito do mundo. Daniel, você consegue ler esta letra bonita da mamãe? O menino se aproximou timidamente. Aqui está escrito: farinha de trigo, açúcar, ovos. Sua voz foi ganhando força conforme lia os ingredientes. E aqui, Renata, o que sua mamãe escreveu do lado? Dolores apontou para uma anotação na margem. Renata adora quando fica bem fofinho. A menina leu com dificuldade, mas com um sorriso tímido brotando no rosto. Pela primeira vez em 8 meses, Daniel riu. Ela sempre falava isso mesmo. Dolores tomou então a decisão mais audaciosa de sua carreira como babá. Que tal se a gente começar agora? Vou ensinar vocês a fazer exatamente como a mamãe fazia, mas do jeito de vocês. E se a gente fizer errado?
Renata perguntou, demonstrando preocupação genuína. Errar faz parte do aprender, minha boneca. Sua mamãe também deve ter errado várias vezes até descobrir a receita perfeita. O importante é tentar com amor. Daniel se aproximou do balcão. Posso quebrar os ovos? Claro! E se cair casca, a gente tira junto. Cozinhar é isso, bagunça, risada e muito carinho. Enquanto separavam os ingredientes, algo mágico começou a acontecer. Daniel fez perguntas sobre medidas, Renata quis cheirar todos os temperos, e pela primeira vez desde a tragédia, as crianças estavam genuinamente engajadas em uma atividade. Dolores, Daniel disse enquanto mexia a massa, por que as outras tias não quiseram fazer bolo com a gente? Porque às vezes os adultos esquecem que lembrar com amor é diferente de esquecer com dor. Sua mamãe fazia esses bolos porque amava vocês, né? Então fazer igual é uma forma de sentir esse amor dela. Renata, que estava lambendo a colher de pau, parou e olhou diretamente nos olhos de Dolores. Você acha que a mamãe está vendo a gente? Tenho certeza que sim, princesa. E aposto que ela está sorrindo, vendo vocês dois aprendendo a fazer a receita especial dela. Mas o que Dolores não sabia é que alguém estava observando a cena toda pela janela da cozinha, e essa pessoa não estava nada feliz com o que via. O que aconteceu na cozinha naquela manhã foi absolutamente mágico. Pela primeira vez em 8 meses, a mansão dos Santana ecoou com algo que havia desaparecido completamente, gargalhadas infantis genuínas. Daniel estava coberto de farinha dos cabelos até as mãos, resultado de sua empolgação ao peneirar os ingredientes. Dolores, acho que coloquei farinha demais. Ele riu, criando uma pequena nuvem branca no ar. Não tem problema, campeão. Sua mamãe sempre dizia que cozinha sem bagunça não tem graça. Dolores respondeu, ajudando-o a limpar o rosto. Olha só como você está parecido com um fantasminha da farinha. Renata, que estava cuidadosamente separando os morangos, soltou uma risadinha cristalina, o primeiro som de alegria que saía de sua boca desde a tragédia. Daniel virou boneco de neve. E você virou a rainha dos morangos, Daniel retorquiu, apontando para as mãos avermelhadas da irmã. Olha só quantos você já comeu. Só provei para ver se estão doces. Renata se defendeu, fazendo uma careta engraçada que arrancou mais risos de Daniel. Dolores observava a transformação com lágrimas de alegria nos olhos. Essas eram as mesmas crianças que há 2 dias permaneciam mudas e apáticas. A receita de Mariana estava operando um milagre que nenhum terapeuta havia conseguido. Agora vem a parte mais gostosa, Dolores anunciou. Vamos bater a massa bem devagar, do jeitinho que está escrito aqui no caderninho da mamãe. Posso mexer primeiro? Renata pediu, esticando-se na ponta dos pés para alcançar a tigela. Claro, mas lembra, movimentos circulares, bem suaves, como se você estivesse fazendo carinho na massa. Enquanto Renata mexia com toda a concentração do mundo, Daniel lia em voz alta as anotações de Mariana. O segredo é mexer com amor. Nossa, a mamãe sempre falava isso mesmo. Ela estava certinha, Dolores confirmou. Comida feita com amor sempre fica mais gostosa. Por isso que o bolo da sua mamãe era tão especial. De repente, Renata parou de mexer e olhou para Dolores com seriedade. Você acha que eu vou conseguir fazer igual a mamãe? Não vai ficar igual, princesa. Vai ficar do seu jeito, que é único e especial. Sua mamãe fazia com o amor dela, e você vai fazer com o seu amor. Os dois são diferentes, mas os dois são perfeitos. Daniel, que havia ficado quieto por um momento, disse pensativo. Sabe, eu tinha esquecido como era bom brincar na cozinha com a mamãe. Achei que nunca mais ia lembrar dessas coisas boas. As lembranças boas nunca somem, meu amor. Dolores o abraçou carinhosamente. Elas só ficam guardadinhas esperando a hora certa de voltar. E hoje era essa hora.
Quando o bolo finalmente foi para o forno, a cozinha estava completamente bagunçada. Farinha no chão, respingos de massa na parede, louça suja espalhada pela pia. Mas também estava algo que não era visto há meses. Viva! Quanto tempo demora para ficar pronto? Renata perguntou, grudada na porta do forno. 40 minutos. Que tal se a gente usasse esse tempo para arrumar nossa bagunça e preparar uma surpresa? Que surpresa? Daniel indagou curioso. Vamos decorar a mesa da sala de jantar bem bonita, do jeito que a mamãe gostava, para receber nosso bolo especial. As crianças correram para a sala de jantar como se tivessem descoberto um tesouro. Pela primeira vez em meses, aquele ambiente formal e silencioso ia receber vida novamente. Dolores, Daniel disse, enquanto ajudava a colocar a toalha branca na mesa. Por que você é diferente das outras babás? Diferente como, meu bem? As outras sempre tentavam fazer a gente esquecer da mamãe. Você fez a gente lembrar dela, mas sem ficar triste. Renata, que estava arrumando as flores do jardim num vaso, completou. É como se a mamãe tivesse voltado um pouquinho, mas de um jeito bom. Dolores precisou piscar várias vezes para conter as lágrimas. Sabe o que vocês acabaram de descobrir? Que amor não morre nunca, ele só muda de forma. O amor da mamãe de vocês está aqui, neste bolo, nessas receitas, em cada coisa boa que ela ensinou. O timer do forno tocou exatamente quando terminaram de arrumar a mesa. O aroma de chocolate e morango invadiu toda a casa, trazendo consigo memórias felizes que pareciam perdidas para sempre. Mas quando foram tirar o bolo do forno, encontraram alguém parado na porta da cozinha. E essa pessoa não parecia nada satisfeita com a cena. Fernanda Silva estava parada na porta da cozinha, com uma expressão de absoluto choque e indignação. A ex-babá especializada havia retornado para buscar alguns materiais pedagógicos que havia esquecido. Mas encontrou uma cena que a deixou furiosa. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou o ar como uma lâmina gelada. Daniel e Renata, que segundos antes estavam radiantes de alegria, imediatamente se esconderam atrás de Dolores. A presença de Fernanda trouxe de volta todas as memórias ruins dos meses de tentativas fracassadas. Bom dia, senhora. Dolores respondeu educadamente, colocando-se protetivamente na frente das crianças. Estamos fazendo um bolo. Fazendo um bolo? Fernanda riu com sarcasmo. Você tem alguma ideia do estrago psicológico que pode estar causando? Essas crianças têm traumas severos relacionados à figura materna. Fazê-las cozinhar as receitas da mãe morta é uma irresponsabilidade criminosa. O rosto de Renata empalideceu e Daniel começou a tremer. A alegria que havia tomado conta da cozinha evaporou instantaneamente. Com todo respeito, Dolores manteve a voz calma. As crianças estão felizes pela primeira vez em meses. Elas estão processando o luto de forma saudável. Saudável? Fernanda se aproximou, seus olhos brilhando de raiva profissional ferida. Você não tem qualificação alguma para determinar o que é saudável. Sou formada em pedagogia pela USP, especialista em desenvolvimento infantil. Você é uma simples babá sem estudo. Tia Fernanda, por favor, não grite, Daniel sussurrou, agarrando-se na saia de Dolores. Não me chamem de tia, Fernanda explodiu. Vocês sabem muito bem que eu tentei ajudá-los por meses. Usei as melhores técnicas terapêuticas disponíveis. E vocês não cooperaram em nada. Agora aparecem uma desconhecida qualquer e vocês ficam felizes? Isso é uma traição. Renata começou a chorar, confusa com a agressividade dirigida a elas. Só queríamos fazer o bolo da mamãe. O bolo da mamãe, Fernanda repetiu com desprezo. Vocês não entendem que sua mãe morreu? Que ela não vai voltar? Ficar fantasiando com receitas dela só vai piorar o trauma de vocês.
Pare! Dolores se posicionou firmemente entre Fernanda e as crianças. A senhora não tem direito de falar assim com elas. Eu tenho mais direito que você. Conheço essas crianças há meses. Sei do histórico médico delas, dos tratamentos que falharam. Você chegou aqui ontem e acha que pode resolver tudo com um bolo? Daniel, reunindo toda a coragem que conseguiu, deu um passo à frente. A Dolores não quer que a gente esqueça da mamãe. Ela disse que é bom lembrar com amor. Lembrar com amor? Fernanda bufou. Que besteira romântica! Vocês precisam de terapia científica, não de fantasias culinárias. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Renata, a menina que havia passado meses em silêncio total, que mal falava desde a morte da mãe, deu um passo corajoso na direção de Fernanda. Você é malvada! A pequena gritou com uma força surpreendente. A Dolores é boa, ela deixa a gente falar da mamãe sem ficar triste. Você sempre falava que era feio chorar. Daniel se juntou à irmã. É verdade, você tirava as fotos da mamãe do nosso quarto. A Dolores disse que as fotos são pra gente lembrar dos momentos felizes. Fernanda ficou visivelmente abalada com a reação das crianças. Vocês não entendem. Eu estava seguindo protocolos científicos. A senhora estava seguindo livros. Dolores disse com firmeza, mas sem agressividade. Esqueceu de seguir o coração. Essas crianças não são casos clínicos, são seres humanos pequenos que perderam a mãe e precisam de amor, não de experimentos. Como ousa me questionar? Eu tenho diplomas, especializações, experiência comprovada. E eu tenho 3 filhos criados com amor, uma vida inteira cuidando de crianças. E, principalmente, eu escuto o que elas realmente precisam, em vez de impor o que eu acho que elas deveriam precisar. Nesse momento, o aroma do bolo saindo do forno preencheu toda a discussão. Daniel e Renata correram para ver se estava pronto, momentaneamente esquecendo o conflito. Ficou lindinho, Renata exclamou batendo palmas. Igualzinho ao da mamãe, Daniel completou com os olhos brilhando. Fernanda observou a alegria genuína das crianças, algo que nunca havia conseguido despertar em meses de trabalho. Sua raiva se misturou com algo que ela relutava em admitir. Inveja profissional de uma mulher sem diplomas que conseguira o impossível. O senhor Maurício vai saber disso, ela disse pegando sua pasta. Vou ligar para ele agora e explicar o que está acontecendo aqui. Dolores sentiu um frio no estômago, mas manteve a compostura. Fique à vontade. Tenho certeza de que ele ficará feliz em saber que os filhos dele sorriram hoje. Mas, quando Fernanda saiu da casa, discando furiosamente no celular, Dolores sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O telefone de Maurício tocou insistentemente durante uma reunião importante. Quando viu que era Fernanda, seu primeiro instinto foi recusar a ligação. Afinal, ela havia pedido demissão há semanas. Mas algo o fez atender. Senhor Maurício, preciso falar urgentemente sobre seus filhos. A voz de Fernanda estava alterada. Essa nova babá está causando danos psicológicos graves. Ela fez as crianças cozinharem as receitas da Mariana. Isso é completamente contra todos os protocolos terapêuticos. Maurício sentiu o coração acelerar. Como assim? Que receitas? Encontrei Daniel e Renata fazendo um bolo na cozinha, mexendo com os ingredientes, falando sobre a mãe morta como se fosse algo normal. Essa mulher não tem qualificação para lidar com traumas infantis. O senhor precisa demiti-la imediatamente. Fernanda, respira. Como as crianças estavam se comportando? Estavam... Ela hesitou, percebendo que não podia mentir. Estavam rindo e conversando. Mas isso é perigoso. É negação do luto. É fantasia compensatória. Maurício desligou o telefone com a mente fervilhando. Cancelou todas as reuniões da tarde e saiu correndo para casa. Durante o trajeto, seu coração batia descompassado. E se Dolores realmente tivesse prejudicado seus filhos? E se toda aquela simplicidade fosse apenas incompetência disfarçada?
Ao chegar na mansão, encontrou uma cena que o deixou completamente sem palavras. Na elegante sala de jantar, Daniel e Renata estavam sentados à mesa impecavelmente arrumada, comendo fatias de bolo de chocolate com morangos e conversando animadamente com Dolores. "Papai!" Daniel gritou ao vê-lo, correndo para abraçá-lo com energia que não demonstrava há meses. "Olha o bolo que a gente fez, ficou igual ao da mamãe." Renata se juntou ao irmão, segurando um pedaço de bolo na mão suja de chocolate. "Prova, papai! Tá gostosinho que nem o da mamãe fazia!" Maurício ficou paralisado. Quando foi a última vez que seus filhos haviam corrido para abraçá-lo? Quando foi que ele viu tamanha alegria em seus rostos? "Senhor Maurício", Dolores se levantou respeitosamente. "Imagino que a senhora Fernanda já tenha ligado. Sei que o senhor deve estar preocupado. Eu preciso entender o que aconteceu aqui", Maurício disse, ainda processando a transformação das crianças. "Papai, senta aqui com a gente." Renata puxou a mão do pai. "A Dolores deixou a gente falar da mamãe sem ficar triste. Ela disse que lembrar com amor é diferente de lembrar com dor." Daniel assentiu vigorosamente. "E ela não tirou as fotos da mamãe do nosso quarto, que nem a tia Fernanda fazia." "Crianças", Dolores interveio gentilmente. "Deixem o papai de vocês respirar um pouquinho. Ele acabou de chegar." Maurício se sentou à mesa, aceitando o pedaço de bolo que Renata insistiu em dar para ele. Quando provou, lágrimas brotaram instantaneamente em seus olhos. O sabor era idêntico aos bolos que Mariana fazia nos fins de semana, quando a família se reunia na cozinha em sessões culinárias cheias de risadas. "Como vocês conseguiram fazer exatamente igual?" ele perguntou emocionado. "A Dolores achou o caderninho da mamãe na cozinha", Daniel explicou empolgado. "E ela leu todas as anotações que a mamãe escreveu. Lembra que ela sempre colocava 'feito com amor' no final de cada receita? A Dolores disse que a gente ia fazer do nosso jeito, mas com o mesmo amor da mamãe", Renata completou, lambuzada de chocolate até as orelhas. Maurício olhou para Dolores, que permanecia discretamente afastada, permitindo que a família tivesse seu momento. Você fez eles falarem sobre a mãe?" "Senhor Maurício, elas já falavam sobre a senhora Mariana. Só que sussurrando, escondido, com medo. Apenas criei um espaço seguro para que pudessem expressar saudade sem culpa." "A tia Fernanda falava que era feio falar da mamãe", Daniel disse, fazendo uma careta. "Ela tirava todas as fotos e dizia que a gente tinha que superar. Mas a Dolores diz que a gente nunca vai superar. A gente vai aprender a viver com saudade boa." Renata se aproximou do pai e sussurrou no ouvido. "Papai, a Dolores é nossa favorita. Ela não quer que a gente esqueça da mamãe, quer que a gente lembre dela sendo feliz." Foi nesse momento que Maurício compreendeu completamente. Todas as babás anteriores haviam tentado apagar Mariana da vida das crianças, como se isso fosse curá-las. Dolores fizera exatamente o oposto. Trouxera Mariana de volta, mas de uma forma saudável e carinhosa. "E se eu perguntar para vocês quem querem que continue cuidando de vocês?" Maurício perguntou, já sabendo a resposta. "A Dolores." Os dois gritaram em uníssono sem hesitação. "Mesmo sabendo que ela não tem diplomas nem especializações?" "Papai", Daniel disse com a seriedade de um adulto. "Diploma não ensina a pessoa a ter coração bom." Renata concordou, abraçando Dolores pela cintura. "A Dolores tem amor verdadeiro. É isso que a gente precisa." Maurício olhou para a babá simples que havia conseguido o que os melhores profissionais não conseguiram e tomou uma decisão que mudaria para sempre a vida de toda a sua família. 3 semanas depois, Maurício decidiu fazer algo que não fazia há anos: sair mais cedo do escritório para uma surpresa. Havia percebido mudanças extraordinárias em Daniel e Renata. Eles voltaram a sorrir, a comer com apetite, até mesmo a brincar no jardim. Queria chegar em casa e ver pessoalmente como Dolores estava cuidando de seus filhos.
Mas quando abriu a porta da mansão, naquela tarde de quinta-feira, o que viu o fez parar completamente no hall de entrada, com lágrimas instantâneas brotando em seus olhos. A cena na elegante sala de jantar era absolutamente mágica. Daniel e Renata estavam sentados à mesa de mogno, que estava impecavelmente arrumada com a toalha branca bordada, o castiçal dourado aceso e as louças de porcelana que não eram usadas desde a morte de Mariana. Dolores, vestindo seu uniforme verde esmeralda com avental branco impecável e touca, estava servindo fatias de um bolo de chocolate com morangos frescos. Mas não era apenas isso que o emocionou. Eram as expressões das crianças. Daniel tinha o rosto iluminado por uma alegria pura, verdadeira, que Maurício não via há quase um ano. Ele estava contando animadamente para Dolores sobre algo que havia acontecido na escola, gesticulando com as mãos sujas de chocolate, rindo de uma forma que fez o coração do pai se aquecer completamente. Renata, sua pequena princesa que havia passado meses em silêncio mortal, estava com as tranças enfeitadas com laços rosa, os olhos brilhando de vida, balançando as perninhas debaixo da cadeira enquanto saboreava o bolo. Ela estava até cantarolando uma musiquinha, algo que não fazia desde que Mariana morrera. "E sabe o que mais, tia Dolores?" Daniel dizia empolgado. "A professora disse que minha redação sobre minha família foi a melhor da turma. Que orgulho!" Dolores respondeu com carinho genuíno. "E sobre o que você escreveu?" "Escrevi sobre o papai, sobre você, sobre a Renata e sobre como a mamãe continua com a gente através das receitas especiais que ela deixou." Renata bateu palminhas. "Eu também quero escrever sobre nossa família nova, com a mamãe no coração e a Dolores cuidando da gente." Foi nesse momento que Dolores notou a presença de Maurício parado na entrada. Seus olhos se arregalaram, preocupada por ele ter chegado sem avisar. "Senhor Maurício, o senhor chegou cedo," ela disse, levantando-se rapidamente. "Papai!" Daniel e Renata gritaram em uníssono, correndo para abraçá-lo com uma energia contagiante. Maurício mal conseguia falar. Lágrimas rolavam livremente pelo seu rosto enquanto abraçava os filhos. "Desculpem, eu não conseguia acreditar." "Papai, por que está chorando?" Renata perguntou, tocando delicadamente o rosto molhado do pai. "Porque vocês estão felizes," ele sussurrou, a voz embargada. "Faz tanto tempo que não via vocês verdadeiramente felizes." Daniel puxou a mão do pai. "Vem provar o bolo novo que a Dolores ensinou. É de cenoura com cobertura de chocolate, igualzinho ao que a vovó Teresa fazia." "Vovó Teresa?" Maurício se surpreendeu. Há meses as crianças não falavam sobre a avó materna. A Dolores disse que todo mundo que a gente ama continua vivo nas lembranças boas. Renata explicou com a sabedoria simples de uma criança. "E nas receitas gostosas que eles ensinaram." Maurício olhou para Dolores, que permanecia discretamente ao lado, permitindo que a família tivesse seu momento. Como você conseguiu?" "Senhor Maurício," Dolores disse suavemente, "eu só fiz o que qualquer mãe faria. Escutei o que elas realmente precisavam, não o que eu achava que precisavam." Mas os outros profissionais, com todos os diplomas, esqueceram que antes de serem casos clínicos, Daniel e Renata são crianças que perderam a mãe. Não precisavam esquecer a senhora Mariana, precisavam aprender a conviver com a saudade de um jeito que não doesse tanto. Daniel se aproximou do pai. "Papai, a Dolores tem uma surpresa para te contar." Dolores ficou vermelha. "Daniel, isso é conversa de adulto." "Qual surpresa?" Maurício perguntou curioso. "Ela estudou pedagogia," Renata revelou empolgada. "E também fez curso de psicopedagogia. Mas não falou porque disse que o importante não é o papel, é o carinho." Maurício ficou boquiaberto. "Dolores, você tem formação e não me contou?" "Senhor Maurício," ela explicou timidamente, "quando o senhor me contratou, percebi que ia ser julgada pelos diplomas, não pelo trabalho. Preferi que o senhor visse primeiro os resultados com as crianças." "Mas por que se apresentou como babá simples?"
Porque sou simples. Venho da periferia, criei meus filhos sozinha, trabalhei a vida toda. Os diplomas só confirmaram o que eu já sabia na prática. Que criança precisa é de amor verdadeiro. Maurício abraçou Dolores emocionadamente. Você salvou minha família. Devolveu meus filhos para mim. Papai, Daniel disse com seriedade, a Dolores pode ficar para sempre com a gente? E naquele momento, vendo seus filhos finalmente vivos novamente, Maurício soube que havia encontrado não apenas uma babá, mas um anjo disfarçado de mulher simples. 6 meses depois daquele dia transformador, a mansão do Santana havia se tornado um lar verdadeiramente completo. O que antes era um mausoléu silencioso, agora pulsava com vida, risadas e o aroma constante de receitas especiais sendo preparadas na cozinha. Maurício havia promovido Dolores de babá para coordenadora familiar, com um salário digno de sua verdadeira qualificação. Mais que isso, ela havia se tornado parte integral da família, ocupando um lugar único no coração de todos. A transformação das crianças era simplesmente miraculosa. Daniel voltou a ter notas excelentes na escola e até se inscreveu no time de futebol, algo impensável meses atrás. Renata havia se tornado uma tagarela adorável, sempre contando histórias e cantando as músicas que aprendeu com Dolores. Mas a mudança mais profunda aconteceu na relação deles com a memória de Mariana. O piano não estava mais coberto. Daniel havia começado a tocar as músicas favoritas da mãe. As fotos da família feliz decoravam novamente todos os ambientes. E toda sexta-feira, religiosamente, faziam juntos uma receita diferente do caderno de Mariana. Dolores, Maurício disse numa tarde ensolarada, enquanto observavam as crianças brincando no jardim. Preciso te fazer uma pergunta importante. Ela o olhou com curiosidade, secando as mãos no avental. Pois não, senhor Maurício. Por que você mentiu sobre sua formação? Dolores suspirou, sentando-se ao lado dele no banco da varanda. Porque já tinha trabalhado em casas onde fui demitida assim que os patrões descobriam que eu tinha diploma. Eles achavam que eu ia querer ganhar mais, ou que ia dar pitaco na educação dos filhos deles. Mas você deveria ter orgulho da sua formação. Tenho orgulho, sim. Mas aprendi que diploma não garante carinho verdadeiro. Fernanda tinha todos os títulos do mundo e quase destruiu suas crianças. Eu preferi que o senhor me julgasse pelo meu trabalho, não pelo que estava escrito no papel. Daniel veio correndo na direção deles, segurando um desenho. Olha, papai, desenhei nossa família. No papel, 4 figuras sorridentes estavam de mãos dadas. Um homem de terno, 2 crianças pequenas, uma mulher de avental e uma 5ª figura translúcida pairando sobre eles com asas de anjo. Quem é essa aqui em cima? Maurício perguntou, apontando para a figura angelical. É a mamãe, Daniel explicou naturalmente. A Dolores disse que ela sempre vai estar cuidando da gente lá do céu. Mas agora a gente tem a Dolores aqui embaixo para cuidar também. Renata se juntou a eles, mostrando sua própria criação. Um colar feito de massinha colorida. Fiz para você, Dolores, com as cores do arco-íris, porque você trouxe cor para nossa casa. Dolores abraçou a menina emocionada. Obrigada, princesa, vou usar sempre. Dolores, Maurício disse, levantando-se de repente. Espera aqui um minutinho. Ele entrou na casa e voltou carregando uma pequena caixa de veludo. Daniel e Renata se aproximaram curiosos. Dolores Pereira. Maurício se ajoelhou diante dela. Você devolveu minha família para mim. Trouxe meus filhos de volta à vida. Transformou nossa casa num lar verdadeiro. Você aceita se tornar oficialmente parte desta família? Dolores arregalou os olhos quando ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas lindo. Senhor Maurício, Jim! Daniel e Renata gritaram antes que ela pudesse responder. Fala que sim, Dolores. Assim você vai ser nossa mãe de coração. Não vou tentar substituir Mariana, Maurício disse suavemente. Ninguém nunca poderia.
Mas você mostrou que o coração tem espaço para novos amores sem diminuir os antigos. Quero que sejamos uma família completa, com você ao nosso lado. Dolores chorava copiosamente. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Vamos continuar fazendo as receitas da Mariana toda sexta-feira. E vamos sempre falar dela com carinho para as crianças. Prometido, Maurício disse, colocando o anel em seu dedo. Daniel e Renata pularam nos braços dos dois, criando um abraço coletivo cheio de amor e esperança. Um ano depois, na mesma sala de jantar onde tudo começou, a família celebrava o primeiro aniversário de Dolores como Mãe do Coração. A mesa estava posta com as louças especiais. O castiçal dourado iluminava o ambiente e no centro estava um bolo de chocolate com morangos. A receita que havia mudado tudo. Brinde! Maurício ergueu seu copo de suco. A mulher que nos ensinou que amor verdadeiro não precisa de diploma, só precisa de coração. E a mamãe Mariana, Daniel completou, que deixou as receitas mais gostosas do mundo pra gente. E a nossa família nova, que é diferente, mas é perfeita, Renata finalizou. Dolores olhou ao redor da mesa, vendo os rostos iluminados das pessoas que se tornaram sua razão de viver. E soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não era apenas uma babá contratada, mas uma mãe escolhida pelo destino para completar uma família que precisava urgentemente de cura e amor verdadeiro. E você, o que achou dessa transformação incrível? Já viveu alguma situação onde alguém simples, mas de coração puro, mudou completamente sua vida? Como essa história te tocou? Conta pra gente nos comentários. Se essa história emocionou seu coração, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal para mais histórias que vão te fazer chorar de emoção. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Tenho certeza de que tem uma nova história esperando por você que vai te emocionar ainda mais.